Queridos, nossa conversa hoje é sobre essa presença de Jesus na casa de Pedro. Para começar essa historinha, vamos começar então com uma historinha bem à moda de Jesus. Então, já que o tema é na casa de Pedro, a gente vai começar contando uma historinha na casa de Pedro. Num certo momento, uma noite, Jesus, lá na casa de Pedro, junto com seus discípulos, olhava aquela arrumação, aquelas pessoas conversando, o assunto já não estava mais dentro do que se pretendia, dentro do ambiente salutar. E ele olhando os manuscritos, calado, observando, e num dado momento, ele resolve chamar a atenção para a conversa, para poder chamá-los para uma conversa mais construtiva. Daí, Jesus vira para Pedro, na época ainda Simão, e questiona: Simão, o que o pescador faz quando ele pega o produto da pesca, quando ele vai, recolhe aqueles peixes maravilhosos? Como é que ele procede para levar para as pessoas, para poder apresentar no mercado o produto da sua pescaria? Simão para, pensa um pouco e responde: Senhor, nós separamos as melhores peças, os melhores peixes, porque as pessoas não querem recolher as piores peças, querem as melhores. Jesus observou e seguiu. Simão, e o oleiro? Como é que ele faz quando ele está ali na lida com o barro, preparando as peças que serão utilizadas no dia a dia, pelas pessoas, os seus afazeres domésticos? E de novo, Simão para, pensa, sem ter a percepção ou a intenção de dar uma resposta certa ou errada, ele só queria responder. E aí ele diz para Jesus, ele modela o barro, e ele dá para esse barro a forma que é necessária para justamente aquela peça poder ser aplicada ao contexto da vida cotidiana. E Jesus segue. Tá bom? Então vamos a uma nova pergunta, Pedro. Simão, e o carpinteiro, quando ele está ali trabalhando a madeira, mexendo com o seu objeto principal, como é que ele age? Como é que é a atitude do carpinteiro? E mais uma vez, Simão responde: Senhor, ele utiliza as ferramentas dele, o serrote, o formão, todas as ferramentas que ele possui, para poder imprimir naquela peça as características que lhe são essenciais. E assim, Jesus para, se vira para Simão e faz um convite. Simão, assim é o nosso lar. Assim são as atitudes que nós devemos apresentar frente às pessoas que estão dentro do nosso lar. E partindo disso, Jesus faz outras considerações. Que considerações? Ele diz: o berço doméstico é a base de tudo. Se nós não começamos a nos modelar dentro de casa, como vai ser? É de casa que tudo sai. Não adianta eu deixar nos outros aquilo que eu preciso fazer em casa no seio familiar.
E ele vai mais, ele diz: olha, Simão, é debaixo dessas telhas, com o amor que nós temos aqui, que nós podemos fazer maravilhas. E aí, com todo aquele amor de Jesus para Simão, ele diz: Simão, eu tenho um convite. Vamos sentar ao redor da tua mesa, usar a tua casa, estudar esses ensinamentos maravilhosos que meu pai permitiu que eu viesse ser embaixador, mas deixou que outros trouxessem e eu não vim aqui para acabar com eles, mas vim aqui reafirmá-los. Vamos, Simão, vamos sentar todos e vamos aprender um pouco mais. Essa historinha, claro, está adaptada ao meu modo de contar, ela está naquele livrinho ali, que tem na nossa livraria. Mas eu escolhi essa historinha para abrir nossa conversa de hoje, porque ela nos traz muitas coisas importantes. Que coisas? O Evangelho no Lar, que já deu para deixar assim a sementinha do que vem a ser a nossa conversa de hoje. O Evangelho no Lar é algo que permite que nós formemos o nosso espírito para as nossas atividades e ações da vida, aquilo que acontece lá fora. Nesse entendimento, eu vou beber da fonte de vários autores. É difícil falar sozinha, é difícil. E como boa professora, sempre falo com pessoas me ajudando. Assim, é interessante quando a gente começa a dizer que é justamente no lar em que as bases se formam. É no lar que nós recebemos as crianças que farão parte da nossa família e onde nós temos que imprimir os principais elementos que vão formar o seu caráter. É ali que vamos formar as suas personalidades. Ah, mas essa palestra é sobre lar, sobre família? Não, claro que não. Mas é ali que nós vamos passar as primeiras concepções morais. Assim, o lar é onde nós vamos passar essas bases. Nesse pensamento, deixa eu só trocar meu óculos aqui. Nesse pensamento, o lar sendo a nossa base, sendo o nosso ponto de partida, sendo esse local onde nós vamos alimentar o nosso espírito, é importante que a gente venha entender o que vem a ser lar e o que vem a ser casa. Nós falamos tanto em lar, mas o que é lar? E o que é a minha casa? Esse autor foi muito interessante. Eu viajando no final de semana passada, eu disse: eu não tenho mais nenhuma bibliografia para botar nessa palestra. A palestra já estava pronta. Entrei numa livraria de cara com esse livro e encontrei esse conceito de lar. Muito bom, por sinal. Fernanda, eu posso tirar esse vídeo aqui? Nesse conceito, ele diz para a gente: lar vem do latim lares. Lares significa espírito protetor, espírito tutelar, espírito protetor da família. Então a gente pode pensar que o lar é essa aura. O lar eu carrego onde quer que eu esteja. O lar me acompanha. O lar vai estar presente onde eu estiver. A casa, por um outro caminho, o mesmo autor nos diz que a casa é esse abrigo material, onde eu recebo as pessoas, onde nós convivemos materialmente, onde eu recebo os familiares, os amigos, mas que precisa dessa aura, dessa proteção maior, desse elemento que garante harmonia. Por isso, esse mesmo autor vai dizer para a gente, vai dar essa frase que eu achei fenomenal: a casa é o meio, é onde nós estamos, aqui é uma casa, é um
estrutura física. Estamos todos aqui. É nossa casa também. É nosso lar? Também. É o nosso lar. Mas observemos que aqui nós estamos com a nossa família maior. Os outros que fazem parte da nossa família, que não são só a nossa família, aquela família consanguínea, ou aquela família das pessoas que fazem parte do nosso ciclo menor. Aqui é o nosso ciclo mais amplo. Assim, nesse pensamento, tendo a concepção de que lar é algo muito mais amplo. Aqui é um lar da nossa casa. Esperamos também que seja um lar, esse local protegido, esse local preparado para que nós tenhamos harmonia, para que nós vivamos com todas as dificuldades, com os nossos entes queridos, com os nossos afetos, com os nossos desafetos. Que nós tenhamos esse ambiente físico, mas que nós consigamos também implantar esse ambiente de harmonia, onde a gente consiga estabelecer todas as nossas conexões, sanar todas as nossas pendências. Assim, meus amigos, os nossos autores dizem para a gente que é justamente dentro desse lar que tudo começa. Tudo dentro dessa casa começa. As nossas primeiras relações. É ali que eu vou encontrar os meus amados ou não muito amados do passado. É ali que eu vou encontrar os meus amigos ou não amigos. É ali que eu vou receber os filhos que são trabalhosos, ou vou cuidar dos meus pais, ou de repente cuidar dos meus sobrinhos, não sei. As famílias são as mais variadas possíveis. Mas justamente por ser o nosso ambiente do lar, da nossa casa, do nosso âmbito físico, que nós precisamos entender que ali, nossa casa, o nosso lar, é o ponto de partida, é a escola da excelência do desenvolvimento dos valores humanos. É ali que tudo começa. É ali que eu começo a ensinar as bases. Tendo isso bem claro para nós, também não é uma palestra sobre lar, nem sobre casa. Vamos conversar um pouquinho mais. E aí eu vou levar para vocês para uma outra historinha. Breve, essa é. O artista fez uma exposição maravilhosa, pintou quadros espetaculares. E levou esses quadros para uma galeria, colocou esses quadros em exposição. E um desses quadros era uma pintura de Jesus na frente de uma porta. Todas as pessoas que passavam diziam: nossa, que quadro maravilhoso! Parece que Jesus está aqui. Nossa, que beleza, que maravilha. Mas teve um apreciador que olhou para aquele quadro e disse assim: não, esse quadro está com defeito. Tem alguma coisa errada nesse quadro. Vocês conseguiram notar se tem alguma coisa errada no quadro? Ainda não? Então vamos lá. E aí ele ficou e disse: bom, eu não vou ser deselegante, eu vou esperar terminar a exposição, porque assim que a exposição terminar, vou me dirigir ao pintor e vou fazer algumas observações para ele, porque eu conheço muito a arte e eu preciso trocar uma ideia com ele. Terminou terminou a exposição. E ele vira, encontra ali o pintor e diz para ele: olha, o seu quadro é fantástico. Eu tive a sensação de que Jesus estava na minha frente. Que quadro lindo! Que paleta de cores fenomenal! Olha, eu fiquei encantada. Me arrepia só de olhar
seu quadro. Só tem um problema. Seu quadro está com um defeito. Ele é muito real, porém, tem um elemento de realidade que falta neste quadro. E o artista disse assim: o que está faltando? Diz para mim. De repente eu esqueci. Fala para mim qual foi o elemento de realidade que eu esqueci de botar no meu quadro. Eu estou aberto a todas as coisas que vocês puderem me ajudar. Ele se vira e diz: essa porta não tem fechadura. Jesus está batendo numa porta que não tem fechadura. E aí, o pintor virou e disse: mas é assim mesmo? Essa porta só abre por dentro. Essa porta é a porta do nosso coração. E ela só abre por dentro de nós. Essa historinha que eu aprendi, gente, achei linda. Ela vem para dizer, ela vem para me dar base para aquela frase ali. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus diz assim: se não deixar eu entrar, eu não vou entrar. Se no seu momento de introspecção você não me convidar, eu não poderei estar presente. Eu ficarei ali olhando de longe, porque Jesus é desses. Ele fica olhando de longe, ele observa. Mas se eu não disser Jesus, lembra que no início da oração eu disse: Jesus, senta conosco, fica aqui, nos ajuda hoje. Se eu não convidar, ele não vem. E assim, desse jeito, é importante que quando a gente venha convidar Jesus para fazer parte, para estar conosco, para entrar no nosso coração, no nosso lar, que nós estejamos aptos para isso, que nós verdadeiramente queiramos que Jesus se faça presente. Porque não adianta eu convidar alguém que eu não quero que esteja comigo. Assim, o culto do Evangelho no lar não é diferente. O culto do Evangelho no lar é um momento em que eu convido o Mestre, que eu convido o meu irmão maior Jesus. Eu gosto sempre de chamar de meu irmão maior. Eu convido Jesus para estar comigo, conversando comigo, me dizendo coisas que eu preciso ouvir. Não é que o outro precise ouvir, quem precisa também sou eu. E nesses momentos eu tenho que estar preparada para ouvir e entender que de repente eu posso não compreender aquilo naquele momento, mas uma hora vai fazer sentido. Assim, até aquilo que dizem que me dói, quando eu faço o meu Evangelho, e eu faço mesmo com amor, e eu chamo Jesus para estar comigo naquele momento, se eu realmente chamei Jesus para estar ali, eu o convidei, a dor passa. Depende do meu coração estar preparado para isso. Além disso, o Evangelho, ele é o momento da família se harmonizar. Ah, mas é só a família que mora na mesma casa? Claro que não. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Outro ponto importante é que o culto do Evangelho no lar não é novidade. Aquela historinha que eu contei logo no começo, de Jesus na casa de Pedro, foi uma psicografia, mas quem disse que não aconteceu coisas daquele tipo ou semelhantes? Aliás, Jesus fazia muitas conversas com seus discípulos na casa de Pedro. Muitas conversas começaram lá.
Além disso, depois que Jesus se foi, os cristãos tinham dificuldade de falar na rua, continuavam fazendo os cultos em casa. Recentemente, há um ano e pouco, eu recebi a minha irmã e meu cunhado em casa, e eles são de uma outra denominação religiosa. E de manhã, eles fazem todos os dias, religiosamente, eles fazem o evangelho de manhã. Eles não são espíritas. E aquilo me encantou. Eu fiquei encantada. Porque na minha cabeça, como de alguns espíritas, o evangelho no lar é só espírita. E não é. Isso é muito interessante, isso é muito bonito de entender, que não somos só nós. Imagina se nós fizéssemos todos os dias, na mesma hora, com o mesmo fervor ao redor do mundo. Que força teria! Que bom que nós fazemos, cada um no seu horário. São várias luzinhas que vão se acendendo. Além disso, gente, como eu disse, o evangelho não está vinculado à religião. O evangelho no lar, o culto do evangelho no lar, ou o culto de Jesus no lar, não está vinculado a nenhuma religião. Ele simplesmente é algo que toda a humanidade necessita para poder garantir essa harmonia, para garantir esse lar que nós todos queremos carregar para onde quer que a gente vá. O evangelho do lar, então, ele é mais que uma reunião semanal. O Adenauer Novaes fala de reunião semanal. A gente aqui no Fraternidade convida vocês a fazerem evangelho todos os dias. Já pensaram? Tomamos um remédio, tomamos hoje e não tomamos amanhã. Não tomamos depois de amanhã, não tomamos depois, vamos tomar só daqui a uma semana. Quando chegar daqui a uma semana, se foi uma infecção, a gente está doente e muito doente de novo. Então o ideal é que nós façamos o evangelho com frequência, não de semana em semana, mas como diário. E ele diz assim, olha, é muito mais do que uma simples reunião diária, ou é muito mais do que uma simples reunião semanal. É muito mais. O Evangelho, ele é muito mais do que uma simples leitura. Ele é um encontro. Como assim encontro? Eu moro sozinha. Ele é um encontro. E a gente vai falar disso já já. Além disso, fazer evangelho não é fácil. Mas também não é difícil. Não é fácil porque na hora de fazer evangelho, tudo acontece para não fazer. É o filho que reclama, é a luz que falta, é o evangelho que a gente guardou e não sabe onde estava guardado, é o calor que está muito grande, é a chuva que começou, é o cachorro que late. Então existem várias situações em que o evangelho, na hora de fazer, ele não acontece. Não acontece porque a gente não colocou foco e determinação para fazer. Se nós nos determinarmos, a gente faz. Basta querer. Entendamos que ele é um remédio. Não é amargo, ele é docinho. Ele é uma balinha. Ele é um bombonzinho gostoso. E que se nós comemos aquele bombonzinho nos momentos em que queremos aquele docinho, a gente vai se sentir muito mais feliz. Esse autor ele vai dizer para a gente que o Evangelho, ele não é só aquilo que Jesus deixou. Ele não é só os elementos da moralidade que nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele é aquilo que Deus nos mandou para que nós tivéssemos uma orientação. Jesus como seu embaixador,
como aquele que nos demonstra muita coisa. O Evangelho em família, ele às vezes é problemático. Porque às vezes a gente faz de campo de batalha. Mas não é campo de batalha. Entendamos que as mensagens do Evangelho não são do pai para o filho, da mãe para o filho, do filho para a mãe. São para todos. Todas as mensagens são para todos. A mensagem que sai quando a gente abre aleatoriamente é para todo mundo. Pode não ser agora, mas pode ser amanhã. Ah, mas naquele momento a mensagem que eu abri não tem nada a ver com o momento que a minha família está passando. Mas quem disse que a tua família está sozinha? Quem disse que Quem é que não me diz que nessa plateia não existe espíritos sentados aqui que vieram assistir essa palestra? E que também estão precisando dessa palavra. Que também estão precisando deste entendimento. Quem disse que o Evangelho, quando nós lemos na nossa casa, fazemos, ele também não é para essa espiritualidade que vem estudar conosco, porque precisa desse aprendizado. Então que a gente entenda, eu sei que é difícil, mas como eu gosto de dizer, difícil é um prédio alto, então é fácil, não é tanto assim. Eu sei que muitas vezes a frase vem e a gente tem vontade de atacar o outro, mas calma. É muito fácil eu cutucar o outro com uma frase, quando aquela frase pode ser para mim. Então é muito mais para eu refletir e ver o que me cabe. Onde é que aquilo me afeta? Deixemos de fazer o Evangelho no campo de batalha, para que ele seja realmente um momento de edificação em família. Ainda mais, queridos, se no nosso Evangelho cada um fizer a sua parte, é muito melhor. Ah, mas eu moro com a minha filha e ela tem 5 anos. Como é que ela vai fazer a parte dela no Evangelho? Podemos fazer o Evangelho nós duas. Cada um fazendo a sua parte. Ela pode fazer a prece inicial. Eu posso fazer a discussão, a gente pode trocar ideia, claro, adaptada à realidade dela. Precisamos cada um de nós assumir uma responsabilidade dentro desse Evangelho. Só da realização, não da vivência dele. A vivência dele também é muito importante. E ser espírita é uma coisa muito interessante. Eu não vou nem dizer ser espírita, porque tem pessoas que estão assistindo e não são espíritas. São cristãos. Ser cristão é muito difícil. Por quê? Porque uma vez que a gente aprende sobre o Evangelho, tudo que a gente quer fazer de errado, a gente pensa, não, eu não posso. Jesus não faria assim. Jesus não aceitaria que eu faria desse jeito. Porque ele não faria desse jeito. Então a gente precisa, além disso, colocar na nossa prática esse entendimento que o Evangelho no lar não é uma pessoa que faz, é aquela coletividade. Mas Ivone, o meu marido não quer fazer. Meu marido não quer participar comigo. O que eu faço? Faça, sozinha. Entre aspas, você não está sozinha. Vai. Faz hoje, faz amanhã, faz depois de amanhã, faz depois de amanhã. E vai ter um momento que ele vai dizer assim, eu vou ter que fazer com ela, porque esse negócio está ficando complicado. Uma hora ele vai ter que ceder. Eu estou dando exemplos soltos, mas para vocês terem uma ideia, meu Evangelho é feito com os meus 2 cachorrinhos. Para eles fazerem a parte deles, que é o silêncio, eu dou almoço para cada um. E quando uma está aprontando muito, eu boto no colo e digo, vem conversar com o Papai do Céu. Sério? Se eles fazem, eles estão em franco progresso, e eu participo do progresso desses seres, eles fazem o Evangelho comigo. Somos só nós dois. Eles precisam fazer a parte deles. Também é importante que a gente entenda no Evangelho, quando estivermos aplicando na nossa casa,
as lições que ficam. Às vezes é difícil no sentido de nós lemos uma determinada passagem e a gente fica, mas o que isso quer dizer? Eu não entendi o que quer dizer. Lê um pouquinho mais. Lê mais um pouquinho. Lê mais um pouquinho, ou melhor, antes de começar, pede para a espiritualidade te ajudar. Naquela oraçãozinha inicial, pede para o seu mentor, me ajuda. Convida Jesus para fazer o evangelho com você. Pede para ele vir sentar, fazer uma orada, estar ali contigo, para ele te ajudar a compreender. Facilita. Digo para vocês que facilita porque facilita. Além disso, a gente deve evitar essas brigas. Nós já falamos, mas é importante evitar as brigas. Como eu disse, não é fácil. Não é fácil. Mas é importante que nós entendamos que as mensagens do Evangelho não são de A para B. As mensagens do Evangelho são para A, B, C, D, E, para todo mundo que estiver presente. Tendo tudo isso em mente, nós não estamos no fim ainda, não saiam correndo, por favor. A gente pode resumir tudo que a gente disse em Evangelho é medicamento. Evangelho é remédio. É remédio para as nossas dores. É remédio para as nossas tristezas. É remédio para quando a gente não está bem. Conversar com Jesus é muito bom. Entender que Jesus é um cara fenomenal. Desculpem a palavra, mas eu acho que Jesus é um cara fenomenal. Eu digo assim para mim e para as minhas amigas. Ele é lindo. Ele é fantástico. E entender que ele pode vir, entrar no meu quarto, sentar comigo, fazer o evangelho comigo e me ajudar a tomar aquele remedinho é divino. O evangelho, ele é bálsamo. Eu não estou bem, mas eu faço o meu evangelho e eu me sinto melhor. Eu estou agoniada porque eu tenho uma coisa para resolver. Eu sei que é do mundo material, não é espiritual, mas eu não sei. Faz o evangelho. Seu coração vai dizer muito obrigada. Faça o evangelho. Entra dentro de você, conversa com Jesus. Ele quer só ouvir. Evangelho é farol. Não entendi. Como assim? Pensem, quando vocês estão fazendo o evangelho, existe tanta gente sendo beneficiada com aquela luzinha que está acesa. É uma luzinha, uma lampadinha. É uma lanterna que acendeu. Uma lampadinha daquela bem pequenininha. Bem fraquinha. Mas à medida que você vai se aprofundando, aquilo vai ganhando mais luz e vai ficando cada vez mais forte e vai ajudando cada vez mais espíritos e mais pessoas. Como assim pessoas? Você ajuda seus vizinhos, você ajuda sua família, você ajuda muita gente que está ao seu redor. Eu penso, quando eu faço o meu evangelho, que eu sinto que eu ajudo assim, porque eu moro em apartamento, e eu ajudo assim, porque eu de cima, eu de baixo, eu do lado do outro, da frente, de trás. E eu sou aquela lampadinha lá no meio, que estou fornecendo luz para tanta gente. Imagina que aquele vizinho do lado, de repente, naquele momento, ele não está bem. Mas aquele sentimento, aquela energia, aquele amor, que Jesus está comigo, me ajudando a passar, vai ajudar aquele vizinho a ir bem, se eu fiz de noite. Ou se eu faço de manhã, aquele vizinho ter um bom dia. Evangelho, ele é de livre uso. Não
precisa ter uma receita médica. Eu posso usar a qualquer hora. Basta tirar de onde está guardado e usar e fazer o uso dele. Não vou dizer aplicar, porque eu me lembrei da historinha de Chico, que ele estava atendendo uma irmã, fazendo uma oração, e ele disse para uma outra irmã assim: irmã, pega o evangelho, aplique com fervor. E ela pegou e tacou o evangelho na cabeça dele. Não é isso. Mas no sentido de fazer o evangelho, carregar junto com você. Hoje a gente tem celulares. Bota no celular o arquivo. Na necessidade, pega um cantinho ali, sempre faz. Ah, eu não estou bem. Sempre faz o evangelho. O evangelho, ele é de fácil administração. Não é difícil. A gente pensa assim: fazer o evangelho não é fácil. Eu preciso de um software para fazer. Não preciso. O evangelho pode ser analógico. Não precisa ser digital. Mas isso não quer dizer que eu não possa ter auxílios digitais. Como Fraternidade tem o evangelho todos os dias às 9 horas da noite. Para auxiliar as pessoas que ainda não conseguem fazer sozinhas. Mas ele é muito fácil. E a gente não como é que é fácil. O evangelho não tem contraindicação. É um remedinho que todo mundo pode tomar. Todo mundo pode aplicar esse bálsamo. Não vai dar reações adversas. Nenhuma reação adversa. Garanto para vocês, lá na minha casa eu gosto de fazer à noite o evangelho. São as minhas noites mais tranquilas. Durmo bem. Meus cachorrinhos dormem a noite toda. Por quê? Porque nós estamos num ambiente harmonioso, num ambiente de lar. O evangelho não tem efeitos colaterais. O evangelho tem dosagem liberada. Eu posso tomar essa gotinha, essa pilulinha, quantas vezes eu quiser no dia. Só tem necessidade. Sentir necessidade, faço o meu evangelho. Não existe a necessidade de uma quantidade. O evangelho, a fórmula do evangelho não tem segredo guardado por patente. Não tem. É muito fácil, é muito simples. A gente vai mostrar para vocês a fórmula no final, ou uma pseudo-fórmula, uma ideia. Mas a gente, inclusive, conta para vocês como é que faz o evangelho. Então, não é segredo de ninguém. O evangelho, ele é tratamento, ele é prevenção, ele é manutenção. Se eu não estou bem, faço o evangelho. Se eu estou bem, mas não quero ficar mal, faço o evangelho. Se eu estou bem, não estou sentindo nada, está tudo maravilhoso, vou fazer o evangelho. A grande questão é que a gente faz o evangelho enquanto está mal, depois a gente para de fazer. O ideal, o correto, é fazer o evangelho sempre. Conversar com Jesus é algo que a gente não deve se cansar. Porque conversar com Jesus é muito bom. Ele se aplica ao corpo e ao espírito. E ele não tem custo. Não tem custo nenhum fazer evangelho. Conversar com Jesus tem custo nenhum. É uma ligação que eu faço sem tarifação. Além disso, como eu falei, vale para o corpo e vale para o espírito. O evangelho ainda ele age no individual e no coletivo. Se eu faço o meu evangelho sozinha, leve engano, não é sozinha. Eu estou atendendo a mim, a espiritualidade amiga que se faz presente, aos vizinhos que estão ao meu redor, inclusive aquelas pessoas por quem eu vivo. Então, ele age na individualidade e na coletividade. Assim, a gente começou a entender que o evangelho não é um bicho de 7 cabeças. Ele é muito simples.
A gente não deu ainda a fórmula do remédio, mas a gente vai dar. Calma. E aí alguém diria para mim assim, mas eu não tenho água fluidificada para fazer meu evangelho, como é que eu vou fazer meu evangelho? Simples. Fluidifique a sua água. Todas as figurinhas que estão ali são dos livros onde essas coisas estão ditas. A fluidificação da água nada mais é do que a aplicação de energias que pode servir de medicamento. Comecei a favor fazendo meu evangelho, botei meu copinho de água ali. Peço para a espiritualidade amiga aplicar naquela água todas as energias que eu preciso para o meu bem-estar. E a espiritualidade amiga que está presente vai fazer. Precisamos também ter fé. Sem fé não vai adiantar. Além disso, de tudo isso, a prece. Nós temos muito medo de fazer prece. E a gente gosta das preces rápidas e decoradas. Porque decorada a gente não cria-se muita intimidade. Mas eu digo com vocês que eu adoro fazer prece não decorada. Por quê? Porque eu fico livre para conversar com Jesus. Eu fico livre para dizer para ele, senta aqui comigo, Jesus. Fica comigo. Me ajuda. Hoje eu não estou bem. Vem. Meu mentor, fica comigo. Me auxilia no estudo de hoje. A prece precisa ser linda, longa, maravilhosa, com palavras difíceis? Não. Peçam para as crianças fazerem prece, para vocês verem como as preces delas são simples, curtas, diretas, objetivas e lindas. Não precisa de palavras bonitas para falar com Jesus. E as preces, elas não precisam ser sempre aquelas coisas extremamente escritinhas para a gente decorar. Claro, tem preces maravilhosas. Pai Nosso Divino, prece de Cáritas, ela é linda. Eu, inclusive, tenho uma frase tatuada no meu braço. Mas eu não sei ela de cor. Eu não sei decorar. Porém, a prece que vem daqui de dentro, ela é emocional. Ela permite que eu diga para Jesus o que eu quero dizer, o que eu preciso dizer. Que eu troque com ele a figurinha que eu preciso trocar. E é justamente isso que a gente precisa colocar na nossa cabecinha. A prece precisa vir daqui, de dentro do seu coração. Mas nós temos uma série de desculpinhas furadas para não fazer o evangelho no ar. Essa é uma desculpinha furada para não fazer o evangelho no lar. Eu moro sozinha. Eu vou fazer o evangelho sozinha novamente? Ou meu filho está viajando, eu vou fazer o evangelho sozinha novamente? Meu marido não chegou, vou fazer o evangelho sozinha novamente? Meu filho não quer fazer o evangelho, vou? Claro que não. Olha ali, ó. Os irmãozinhos dizendo assim, ela está enganada, né? A gente está aqui. Na verdade, estava marcada a hora e o dia. E a gente já sabia. E a gente veio participar. Eu coloquei essas duas indicações aqui porque são dois livros de André Luiz em que ele cita situações nesses capítulos, culto no lar e no lar cristão, onde ele cita momentos em que a espiritualidade sabe que vai acontecer um culto de evangelho no lar naquela casa e os mentores levam espíritos que necessitam de aprendizado para aquelas casas para aprender. Gente, quando eu faço o meu evangelho, eu gosto de fazer no meu quarto. Eu gosto de fazer sentada na minha cama. Às vezes eu posso estar errado, mas como eu moro só, entre aspas, eu tenho duas companhias de 4 patas cada um, eu gosto de fazer lá no meu quarto, sentadinha, no ventinho frio, ar-condicionado, tá? E a sensação que eu tenho é que as paredes
do quarto não existem. A sensação que eu tenho é que o meu quarto é desse tamanho aqui. Porque a sensação que eu tenho é que o quarto está lotado. Que tem irmão pendurado na janela, trepado no armário. Porque eu convido e eu sei que a espiritualidade conhece os meus horários. E vai levar a turma para lá. Eu tenho certeza, eu sinto isso. Eu não sei como dizer para vocês esse sentimento, mas ele é real. Então entendamos, essa desculpinha não cola. Não cola, eu estou sozinha? Não, eu não estou sozinha. Eu tenho a espiritualidade toda comigo. E até mais, os vizinhos, de cima, do lado, da frente, de trás. Então, lembremos, Jesus disse, quando estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, lá eu estarei. Agora, Mateus não disse 2 ou mais seres encarnados. 2 ou mais criaturas. Por isso que eu digo que eu faço evangelho com as cachorrinhas. Porque ele não disse ali que era só gente. Então, se ele não disse que era só gente, também entrou o Espírito. Aliás, somos todos espíritos. Entendemos isso. Não tem essa desculpinha, não cola. Mas tem outras desculpinhas. Mas o evangelho é só para as pessoas da minha família. É uma desculpa. De repente, naquele dia que você está fazendo evangelho, que você está recebendo uma visita, aquela visita está precisando do seu evangelho. Você não sabe? Ninguém chegou no teu ouvido e disse. No dia que minha irmã e meu cunhado fizeram o evangelho de manhã na minha casa, aquilo abriu os meus olhos. Eu não estava precisando? Eu estava. Abriu os meus olhos. Claro que eu estava. E se eu estiver viajando? Faz o evangelho quando você estiver. Leva tudo. Mas é muito livro para carregar. Bota no celular. Tem Kindle? Bota no Kindle. Bota no celular. Não tem desculpa. A nuvem está aí para isso. Mas o marido viajou, o filho viajou. Alguém não está em casa. Faça o seu evangelho. Pode ser que justamente esse que está fora de casa está precisando da energia que você vai emanar para ele. Faça o seu evangelho. E se a visita, estiver ali, convida para fazer também. Não tem problema nenhum. Eu já convidei ex-namorado para fazer. O que seu cachorro faz, por que eu não vou convidar a galera para fazer também? Vamos lá. Dicas de como fazer evangelho no lar. Tem uma tirinha ali. Essa tirinha é muito lindinha, eu sei que vocês vão olhar. Mas essa tirinha, ela fica muito presa. Então a gente botou ali algumas etapas. Então, um pequeno roteiro. Primeira coisa que é legal a gente fazer é uma leitura edificante. Mas tem que ser um textão? Tem que ser um textão, Não. Pode ser aquele textinho, aquele livrinho onde tem frasezinhas. Pode ser uma música. Quem tem softwares ou internet ou sei lá, onde você só consegue acessar música, bota uma música para harmonizar o ambiente. A leitura ela serve para harmonização do ambiente. Bota uma música, faz uma leiturinha, ou só uma frasezinha, pensa sobre ela. Faz prece inicial, conversa com Jesus, conversa com o seu mentor, recebe a galera que está vindo assistir seu evangelho. Eu pedi para a galera, digo assim, gente, desculpa aí, espaço é pequeno, se acomodem, sentem-se à vontade. Então, é a hora que se a minha cachorrinha está aprontando, eu cato ela no chão, bota ela no colo, vem aqui que você vai conversar com Jesus. Então, é o momento em que a gente abre a atividade. Faço a minha leitura.
Eu não gosto de fazer na ordem. Eu gosto de fazer, abrir aleatório. Sai cada coisa que vocês não têm noção. Coisas que eu sei explicar e coisas que eu fico pensando de, meu Deus, e agora? Como é que eu faço para entender? E a gente vai lendo e vai entender. Façam aquela leitura. Interessante quando a gente tem mais gente para fazer o Evangelho, é que uma pessoa pode entender, outra pessoa pode entender o que você entendeu. Né? Comigo, eu estou ali inscrito uma turma, aí é mais complicado. Comentários. Fez o Evangelho? Faça seus comentários. Ah, mas o texto é muito longo. Leia o texto até onde você julga que é necessário para entender. Se você leu a primeira parte e não entendeu, lê a segunda e não entendeu, lê a terceira. Mas se você leu a primeira e entendeu, está de boa. Fazer vibrações. Vibrar pelos amigos, pelos não amigos, pelas pessoas que estão precisando de alguma coisa, pela energia que está no nosso planeta que não está fácil. Vibrem, mandem energias. Essa energia que a gente acumula, às vezes não é boa. Nos faz mais mal do que bem. Eu não gosto nem de fazer pedido, eu gosto de agradecer. Eu estou na fase mais de agradecer. Terminou? Faz a prece final. Fez a prece final? Acabou. Que coisa boa. Quanto tempo dura o Evangelho, Joana? O meu dura de 10 a 20 minutos. Não mais. Dificilmente dura mais do que isso, porque eu estou fazendo sozinha, eu não tenho com quem discutir. Agora, se eu estiver com outra pessoa, pode botar meia hora ou uma hora aí. Mas sozinha. Sozinha que eu digo, sozinha de gente que fala, né? Com a boca. Vai de 10 a 20 minutos. Uma coisa interessante, segunda-feira passada eu estava viajando. E no horário do meu Evangelho de todos os dias eu estava no aeroporto. Aí alguém me disse assim, você não fez Evangelho? Eu fiz uma oração, conversei com o meu mentor e disse para ele, amanhã estamos juntos. Aqui agora vai ser meio complicado porque eu não vou conseguir me concentrar. Mas eu sei que uma galera vai comigo. Então a gente resolve essa parada. Mas conversa com o seu mentor. Ah, o horário está com problema. Não estou com conversa com o seu mentor para fazer a mudança de horário. Eu tive essa situação de estar trabalhando, de ter que acordar muito cedo, eu fazia o Evangelho às 10 e precisar fazer o Evangelho mais cedo, que eu acordava muito cedo, dormia mais cedo ainda. Conversei com o meu mentor. Olha, vai precisar. Mas não no dia, né? Com antecedência, olha, a gente vai precisar fazer uma mudançazinha nas minhas orações, uma mudançazinha de horário, tal. Assim, ele é meu parça. Não tem por que ter medo dele. E fatos importantes. Dia e horário. Se o Edmar gosta de dizer isso, e eu concordo com ele, a espiritualidade não tem compromisso. Naqueles 2 capítulos que eu falei para vocês, que narram fatos em que a espiritualidade é levada para a casa das pessoas com espíritos que necessitam, encarnados e desencarnados que precisam de ajuda, eles sabem o horário, eles sabem o dia, e aquilo eles colocam dentro do cronograma de atividades deles. Se nós fazemos o Evangelho todo dia num horário diferente, isso atrapalha. Ah, mas eu atrasei, eu não posso fazer? Pode. Você não está dizendo que você não pode fazer. O que a gente está dizendo é o seguinte, o ideal é que esteja ali no seu horário correto. Mas, e se eu fizer fora do meu horário? Pode ser que o seu mentor não esteja presente. Ou pode ser que, de repente, alguém que necessitaria muito daquele Evangelho não esteja ali. Mas que vai ter outros espíritos que vão ser atendidos, com certeza. Mas o ideal é sempre no horário e no dia previamente marcado. Outro ponto é que durante o Evangelho a gente se entregue. Larga o celular. Por isso que na hora do Evangelho, às vezes eu cato a cachorrinha e eu ando no colo, porque ela fica perturbando o outro.
estou conversando com um grupo enorme. E a gente está trocando ideias maravilhosas. Então eu preciso fazer ela ficar quietinha. Por isso a entrega tem que ser total. Se entreguem naquele momento. Façam daquele momento. Ficar com Jesus na minha casa é algo maravilhoso. É um momento meu. Como é que eu não vou receber essa visita dele, gente? É um momento que ele tirou para me visitar, para conversar comigo, eu não vou receber essa visita direito. Eu tenho que me entregar para esse processo. O tempo de execução. É interessante que a gente, vou cronometrar. Não é isso. Mas faça início, meio e fim. Precisa passar de 1 hora? Não necessariamente. 5 minutinhos dá? Vocês estão brincando comigo. 5 minutinhos não dá. Eu giro pelo meu exemplo, de 10 em diante dá. 5 minutos não dá, vocês estão brincando. Tá? Crianças e animais, convidem as criaturinhas. Convidem as crianças para fazer evangelho junto. No meu caso, meus animaizinhos fazem evangelho comigo. O ambiente, tranquilidade. Por isso que eu gosto de fazer dentro do meu quarto. Porque ali eu estou hermeticamente fechada, não tem zoada. Né? Mas eu posso fazer na minha sala. Se eu vou fazer na sala, desliga a televisão. É um ambiente, é um momento nosso, das pessoas que estão ali, encarnadas e desencarnadas. Então, não tem porquê ter aquela confusão. Água fluidificada. Botamos o nosso copinho lá, pedimos para a espiritualidade colocar lá os fluidos que são necessários para o nosso atendimento. E o tom de voz? Vocês não vão querer fazer evangelho brigando. Evangelho é que é um tom de voz mais suave. Eu estou falando com vocês de um tom de voz suave quando eu faço o evangelho. Claro, aqui eu só tenho algumas brincadeiras. No evangelho eu não faço isso. Mas procuremos. São dicas. Procuremos fazer desse momento do evangelho um momento único, um momento melhor. Esse momento em que nós nos reunimos com Jesus, não na casa de Pedro, mas na nossa casa. Dúvidas? Perguntas? Então vamos fazer a nossa prece, nos preparar para o passe. Jesus, senta conosco no meio desse salão e nos acompanhe nessa prece. Muito obrigada por esse aprendizado a respeito do Evangelho no lar, por essa possibilidade de entender que em todos os Evangelhos tu estás presente conosco. Por essa possibilidade de entender que o Evangelho é o momento em que eu te encontro. E que tu me botas no colo, tu me dás puxão de orelha, e que me ajudas para ser uma pessoa melhor, para ser alguém que tu queres que eu seja, que eu sei que posso ser. Que os meus irmãos aqui presentes consigam fazer cada vez melhor o Evangelho no lar de suas casas. E que ele seja cada vez mais salutar, mais engrandecedor, sanando todas as feridas e todas as dores. Assim, Jesus, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo teu auxílio. Muito obrigada por ficar conosco hoje.